mais de Deus. Essa atmosfera é liberada por mim e por você. Essa atmosfera é liberada por nós. O quanto deseja o nosso coração, o quanto anseia a tua alma, à medida que temos e à medida que ansiamos, à medida que temos e à medida que nos rendemos, que buscamos, que declaramos, que batemos, que pedimos, que buscamos. Ele ensinou: bate, pede, busca. Por isso, ore em línguas, vamos. Fale você com Ele. Mais, Senhor. Uma atmosfera doce, mas tão forte, de amor, de entrega. Há um marco hoje para as nossas vidas. Produza um som. Te adoramos. Nós amamos a tua presença. Ai, Senhor. Ai, Senhor. A mesma força poderosa que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ela habita em você, ela habita em você. A mesma força poderosa, ela habita em você. Ela não só está nesse lugar, como ela habita isso. Clame por Ele, por mais. Deixa Ele te ouvir, deixa Ele te ouvir. Deixa Ele sentir o perfume do teu anseio. Deixa Ele sentir o perfume do teu desejo. O Senhor fala no meu coração que tem pessoas fazendo novas alianças com Ele agora. Reconhecendo coisas que deveriam ser entregues. Passos de ousadia. O Senhor está falando que pessoas em casa e aqui na igreja estão dando passos de ousadia agora. Assim como Pedro, em direção ao Mestre, que não olhou para o mar revolto, não olhou para a tempestade, mas tão somente disse: sentou, manda eu ter contigo. Ele diz: vem, Pedro. E o Senhor diz hoje para você: vem João, vem Paulo, vem Patrícia, vem Carlão, vem Mansur, vem Francine. Ele está dizendo: vem ousadamente, vem como nunca antes. Salta desse barco. O que tem te trazido segurança, conforto, o que tem te dado uma certa segurança, ainda que meio a tempestade, mas nesse barco não tem mais ainda nem algo que te dá segurança. Ele está dizendo: pula desse lugar, vem encontrar comigo, vem mais, vem ousadamente. Seja o centro, Deus. Nós queremos voltar ao Evangelho cristocêntrico. Nós saímos desse lugar onde nós somos o centro, onde as nossas coisas, as nossas causas, e nós devolvemos a Ti, Senhor. Senhor, porque o Senhor não invade, a Tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Nós estamos aqui te devolvendo o lugar que lhe é devido. O centro de todas as coisas, o centro, o amor primeiro, o meu amor a cada manhã, tudo nosso, as nossas primícias, o nosso melhor, a melhor oferta, o melhor perfume, a melhor roupa, o melhor sorriso, as melhores palavras, a entrega verdadeira. Isso, o Senhor está dizendo um pouco mais. Pessoas estão se convertendo nessa noite, pessoas que têm ouvido o meu nome,
meus irmãos. Estou muito feliz e muito empolgada. O relógio não espera, nós precisamos avançar. Mas eu estou muito feliz em saber que em 2 dias nós estaremos assim. Horas, 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 horas. Bêbados! Como em Atos 2. Quando as pessoas olhavam e falavam, mas eles estão embriagados. Essa hora do dia? Cheios. Quando nós estamos cheios, nós não nos preocupamos mais com a nossa reputação. Quem vai achar se eu estou bêbado 3 horas da tarde? Acabou. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Um lugar de fé constante, abundante. Um lugar onde nos leva a ter decisões cada dia mais ousadas nele. Uma fé madura. Não uma fé imatura. Uma fé madura. Certa. Convicta. Segura. Quanto mais avançamos, mais sabemos que não tem volta e que esse é o lugar que nós escolhemos. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Quanto mais avançamos, mais desejamos. Quanto mais avançamos, tudo vai perdendo sentido, vai perdendo a cor. O mundo que nos atraía tanto com as suas cores e perfumes, aromas e sabores, já não faz mais sentido. Nos endure o estômago. E você não consegue sentir outra coisa senão compaixão dos que ainda se iludem com essas cores, aromas e sabores. Oh, amados, Deus tem algo. Sabe quando vai chegando a hora do meio-dia? Você vai sentindo o cheirinho do almoço ficar pronto. Você tem certeza que, questão de minutos, você estará à mesa com aquele delicioso banquete? Essa é a convicção que eu tenho. Eu sinto o perfume, eu sinto o cheiro de milagre. Eu sinto o perfume sobrenatural. Eu sinto, amado, está chegando. Algo que nós nunca experimentamos. É a maçã da Bashai. E a palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto com asas como águia. A esperança, amados, ela não é estática. A esperança, amados, ela nos faz voar, avançar. Ela nos faz mover. A esperança é isso que o Senhor tem para derramar hoje no teu coração. Esperança. Sente o cheiro. Sente o cheiro do sobrenatural, do novo. Sente o cheiro. Ouça o som. Relógio. Ontem à tarde, o Senhor falou, pastora, você lembra a palavra? Amém. E hoje eu fiquei envolvida com a segunda-feira. Alguém hoje teve a segunda? Não? Só eu. Só eu que tive segunda hoje? Alguém teve segunda? Amém? Mas foi no fim da tarde, eu ajoelhei para Jesus. Senhor, me dá graça para estar no teu altar. Preciso derramar algo e eu não tenho. O Senhor falou, não me conhece. Vem me conhecer. Lança um apelo para a igreja me conhecer. Amados, eu oro a Deus, assim, sinta o que eu estou sentindo hoje nesse lugar. Eu estou constrangida. Um apelo à maturidade em nosso entendimento. Por quê, amados? Nós estamos hoje no nosso último culto do ano.
culto, que será na verdade o último próximo, mas já vamos entrar pro ano novo. E o Senhor falava comigo sobre a nossa confiança nele. Mais uma vez, amados, deixa eu te perguntar algo. Tudo que nós vivemos esse ano, tudo que você experimentou esse ano, todas as mudanças na sua vida, tudo que você tem visto e ouvido nos noticiários, tudo que você presenciou, tudo que você ouviu falar, tudo, toda essa loucura, esse caos que nós temos vivido, temos visto. Isso de repente começa a te dar vontade de ler a Bíblia, assim, vontade de entender algumas coisas. Começou a surgir umas perguntas assim sem resposta que a gente teve que entender. Jace? Aconteceu com você? Às vezes algumas perguntas, às vezes pessoas, às vezes não perguntas, às vezes não foi você quem fez esse questionamento, mas alguém chegou a você, você ouviu alguém questionando como é isso, por que é isso, qual o propósito disso. E aí quando a Europa começou a se fechar novamente, quando a pandemia tomou corpo de novo, aí veio de novo uma onda de, e aí agora? Até quando isso? Como é isso? Tantas opiniões. Toma vacina, não toma vacina? É seguro, não é seguro? Meu Deus, tantos conflitos. A humanidade. E nós, sem perceber, se nós não estivermos atentos, nós entramos nessa dança de conflitos. Nós esquecemos que o poder da concordância move os céus. Então há uma discórdia estabelecida. Um prega uma coisa, outro prega outra coisa. Um fala que toma vacina, outro fala que não toma. Um fala que usa máscara, outro fala que não tem que usar. Um fala que... E o Senhor falava comigo sobre a nossa confiança nele. Em meio a tudo isso, em meio ao caos estabelecido, em toda a confusão, tudo isso, o Senhor falava comigo lá em Lamentações 3:33, diz assim, ó: Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Deus não tem prazer. Na NVT diz assim, ó: pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. Ele não tem prazer. Então por que tanto caos? A gente não pergunta? E aí o Senhor traz Ezequiel 33:11, diz assim, ó: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Em uma outra tradução, esse perversos aqui é ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Já em Salmos fala que ele tem prazer na morte do justo. Olha que maravilha. Sabia, Patrícia? Ele está falando aqui que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas lá em Salmo fala assim, ó: eu tenho prazer na morte do justo. Porque vai ficar com ele. Está recolhendo para ele, para o seio dele. Hã? Mas sigamos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Por que morrer? Ele não tem prazer nessa morte. Por que então morrer? Amados, nós precisamos voltar aos princípios. O que nós temos vivido claramente é a resposta, é o resultado da quebra dos princípios, da inversão dos valores, que são tão imperceptíveis para nós, tamanha a nossa dormência, mesmo para a igreja. Amados, sabe, eu estava lendo sobre Deus não tem prazer algum na morte dos ímpios, dos perversos. Sabe o que é ímpio? Ímpio vem de impiedade.
Ímpio vem de uma pessoa impiedosa, uma pessoa que não tem compaixão, uma pessoa que se coloca primeiro do que as outras. E às vezes nós, que vamos à igreja um par de vezes por semana, por mês, por ano, a gente lê essa palavra ímpio, entendendo que ímpios são os que não vão à igreja, são os que estão lá fora. Mas se você ler o fim desse versículo, você vai ver que Deus está falando com o povo de Israel, com o povo dele mesmo. Oi! Nós interpretamos assim, os ímpios, os justos. Impiedade, falta de compaixão, em outras palavras, egoísmo, que é o oposto do amor e que às vezes inunda os nossos corações. Nós não observamos o quão egoísta nós somos. Amado, sabe por quê? Eu vou te perguntar isso, porque hoje o Senhor perguntou isso para mim. O quanto, às vezes você não perdeu ninguém da sua família com o Covid. Mas o quanto a perda das pessoas, do próximo, dos outros. Às vezes você não perdeu o seu emprego, o seu salário. Às vezes sua vida não mudou muito. Mas eu vejo isso tão claramente porque eu moro aqui e moro na fazenda. As pessoas que moram na fazenda, assim, Covid só ouviu falar na televisão. É óbvio que na cidade tem. Ontem morreu uma senhorinha lá na minha cidade. É óbvio, não estou falando que lá não tem Covid. Mas eu estou falando assim, a forma com que as pessoas vivem. As pessoas que trabalham no campo, elas continuam empregadas. E olha, eu quero te dizer que o agro é o que está sustentando. Então nunca receberam tão bem. Vá às concessionárias entender como é que está para comprar uma caminhonete. O agro está com tudo. Então a vida lá às vezes está mais corrida e mais agitada do que daqui. Porque lá nada para, sabe por quê, amados? Na hora que para de chover, tem que plantar. Na hora que vem o sol, aí tem que fazer o combate. Na hora que dá a hora de colher, não importa o que está acontecendo, tem que colher. Não espera. O ciclo não para. As coisas não param. Nada parou. Aliás, nunca se comeu tanto arroz e feijão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, amados, nós não nos compadecemos, nós não paramos para jejuar por alguém, pela nação, pelas pessoas, pelos órfãos. O papel da igreja, esse papel de piedade. Nós estamos muito atarefados conosco, com os nossos filhos e com as nossas coisas. Isso é impiedade. E quem tem impiedade é ímpio. E o Senhor está falando assim, ó, arrependa, volta. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que morrer? Por que morrer? Muitas vezes nós falamos, Deus falou comigo. Muitas vezes nós caímos em profetadas. Sabe por quê, amados? Porque de verdade nós não conhecemos o caráter de Deus. Às vezes alguém vem falar comigo e fala, pastora, Deus falou comigo para eu fazer assim nesse negócio. Eu fico olhando assim. Não tem Bíblia naquilo. Não tem compaixão, é egoísmo puro. Não parece nada com Jesus. Como foi Deus que falou? Pastora, eu estou indo fazer uma viagem, um negócio, porque Deus usou uma profeta, falou comigo isso. Amados, não tem Bíblia, não tem princípio. Nós não conhecemos o caráter do nosso Deus. E a palavra que o Senhor trouxe em Colossenses 3 diz assim, ó, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, eu preciso correr. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Alguém aqui morreu e ressuscitou com uma nova vida para Cristo? Alguém nasceu de novo?
Aí está falando assim, ó, então mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado num lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. A gente começa a ler a Bíblia e começa a ter respostas, amados. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Todas as vezes, amados, que algo acontece com o povo, o Senhor está chamando atenção para algo. E aqui é muito clara a palavra, Paulo falando. Sabe, todos esses pecados, livrem-se deles. Eles já não fazem mais parte da sua vida, porque eles trazem a ira de Deus. O que eu vejo, amados, é uma igreja, muitas vezes, e eu não estou falando, isso não é exclusividade da igreja da Vitória. Infelizmente, isso é a verdade da igreja de Cristo na terra. Nós vamos nos amoldando com as circunstâncias, com as situações. Os meses vão passando e a gente vai acostumando a viver de máscara. Os meses vão passando e a gente vai se adequando às novidades. É o novo, né? É o novo normal. E a gente se adequa e a gente se adapta sem olhar para isso aqui, sem entender o que o Senhor está bradando. Os céus estão bradando algo para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas sabe por que essa palavra? Mas o que tem a ver essa palavra hoje mesmo, pastora? Porque eu me recuso a acordar sexta-feira mais um dia. Eu não entro 2021, não entro. Birra, para valer. E sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está ouvindo essa palavra? Porque Deus tem um propósito. Sabe por quê, amados? Porque depende só de nós. De só girar mais um dia. Só entrar uma nova data. Não mesmo. A palavra do Senhor é clara em dizer que a nossa vida é feita de ciclos e de estações. Eu estou deixando 2020 para trás e eu quero saber se você vem comigo. Com muita gratidão, com muita alegria por tudo que nós aprendemos, com bagagem sólida. Mas precisa ter propósito, cada lágrima, cada dor. Eu falei aqui na última palavra que inútil, que fútil, é tudo aquilo que não tem propósito. Não inutilize nenhum dia de sofrimento e de dor e de tormenta. Nada do que nós passamos pode ser em vão. Ele faz cooperar todas as coisas para o nosso bem quando nós o amamos. Então nós não temos que fazer uma campanha e uma oração para organizar isso. Nós temos que ir na raiz. O machado vai à raiz. Nós temos que entender o propósito, o que Deus está falando com a igreja dele. Nós somos a igreja. A palavra do Senhor diz: se um homem se pôr na brecha, toda uma nação. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. Essa palavra continua para mim e para você. É necessário existir uma indignação santa nos nossos corações. Eu vejo uma apatia, um cansaço que nos torna assim apagados, apáticos, inertes.
muito cansados em ocupar-nos com as nossas próprias vidas e problemas. Eu tenho falado isso todas as vezes que eu subo nesse altar. Não é culpa minha. Deus tem falado, há algo, descobre, há uma joia, é um tempo precioso, há um diamante, há um negócio, há uma revelação, é um tempo nunca antes vivido, porque há algo para ser revelado, nunca antes descoberto. Eu fico empolgada, porque Deus me escolheu para viver nesse tempo, experimentar coisas que os meus irmãos do passado não viram. Trazer a existência do céu, coisas nunca antes trazidas. Quero te ver empolgado hoje, nessa noite. Na certeza de que o Senhor quer revelar algo. Ele quer algo, Ele tem algo para entregar. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a eles. Alguém precisa de renovo? Eu preciso. Eu preciso de renovo. E a receita do bolo do renovo está aqui, amados. Que jeito que tem renovo? Tem uma receita desse bolo. A receita do renovo está falando aqui, ó. Quando eu me revisto dessa nova natureza, eu sou renovada. À medida que eu aprendo a conhecer Jesus e me torno semelhante a Ele, eu sou renovada. Esse renovo aqui fala de vigor, de bom ânimo, de capacidade, de fé, de romper, de destreza. No 16 fala assim, ó, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Com que a nossa vida tem sido preenchida? E às vezes esse é o problema. Porque às vezes ainda está vazia. E por mais que nós tentemos, nós continuamos nos sentindo vazios, insatisfeitos. Sabe por quê, amados? O Senhor falava comigo esse negócio essa semana. Vai juntando assim, não vai juntando as pecinhas, Patrícia? O Senhor fala muito sobre corpo, alma e espírito comigo. Ele está querendo ensinar uma coisa para nós. E um dia eu contei uma historinha aqui para vocês sobre nós sermos espírito. Que se eu morrer aqui agora, vocês vão ligar para o ML e pedir, vem buscar o corpo dela. Não é mais ela. Cadê ela? Está dançando até. Pensando numa criatura dançante. É ela. Cadê ela? Está dançando, gente. Vai valer. Já não é mais ela, é o corpo. É como falar assim, vem buscar a bolsa dela. Esqueceu. Ó, Patrícia, volta aqui, ó, você esqueceu. A bolsa da Patrícia ficou. A caixa do Paulo ficou. O corpo dela ficou. E ela está onde? Sabe por quê, amados? Porque esse corpo não somos nós. Nós só habitamos nele. Nós somos espírito. Nós servimos um Deus que é espírito. E o adversário das nossas almas é espírito. E nós precisamos lembrar isso de vez em quando. Todos os dias. E aí o Senhor falava comigo, sabe por que essa angústia, às vezes a gente fica assim, uma insatisfação, um negócio que está tudo bem, mas não está bem, é um negócio que, sabe por que, amado? Porque o nosso espírito, a Bíblia fala que veio dele e vai voltar para ele. Sabe o que acontece? Meu espírito sabe quem que eu sou. Aí quando eu fico presa em amarras, o meu espírito veio dele e vai voltar para ele. Por isso que Paulo fala assim, que é uma milícia constante da carne contra o espírito. Porque a carne de nada tem proveito, mas o espírito veio dele e vai voltar para ele. Aí o meu espírito sabe quem eu sou. Meu espírito sabe da nobreza. Meu espírito sabe da competência. Meu espírito sabe, ele sabe de onde ele veio. Ele sabe, meu espírito, que sou eu na verdade, sabe
Mas eu não aprendi a codificar para minha alma. Não aprendi a ouvir o meu espírito. Eu não aprendi a alimentar o meu espírito. Aí sabe o que acontece, amados? Esse espírito fica em tormento, vazio, desconfortável. Tem um negócio faltando. Aí a gente come até. Ou é só eu? Doce, então? Hã? É o espírito falando: socorro, tem mais. Tem levanta e anda. Tem Lázaros para serem ressuscitados, para virem para fora. Oi. Seu espírito, ele sabe. Então às vezes há esse vazio, porque nós vivemos retidos e detidos numa carne egoísta, numa carne que se blinda a qualquer custo, num autocuidado tão grande, uma carência tão grande. Esse não é o seu lugar, esse não é você. Eu venho hoje em nome de Jesus te dizer quem é você. E aqui está falando aqui, à medida que nós nos tornamos semelhantes a Ele, você nasceu para ser semelhante a Ele. Eu disse aqui na última palavra, todos nós temos um propósito de existência: ser como Jesus. E aí eu finalizo. Nós lemos a receita do bolo de como é que nós recebemos esse vigor. Olhar para Ele, aprender com Ele e nos tornarmos como Ele, como Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus 5, no versículo 7: enquanto Jesus esteve na terra, Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas, porque ele era filho de Deus. É isso que está escrito aí? As orações de Jesus eram ouvidas porque ele era especial, porque ele era o filho do Deus vivo. As orações de Jesus eram ouvidas porque ele veio nessa terra para orar e ter as orações ouvidas, é isso? Não. Nós lemos a receita do bolo, é sermos como ele. E aqui está falando o que ele fez. Enquanto ele esteve aqui, ele ofereceu orações em súplicas, em alta voz. Amados, tem dia que a gente grita, não é? Nesse altar. E pula. E faz alguma coisa. Nós devemos fazer isso na nossa casa. Dentro do carro é o lugar que eu grito até. Que lá eu mesmo, né, Jás? Você também. Oh, mas eu grito e bato mão no volante, e fico bravo, expulso o demônio, e choro e falo Está falando aqui, ó, Jesus em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Esse ano foi um ano de aprendermos a obediência, amá-lo, porque João diz que nós provamos o nosso amor quando obedecemos. E aqui está falando como é que a gente aprende a obedecer. Que ano maravilhoso esse 2020 nós estamos deixando para trás. Glória a Deus. Que ano poderoso. Que ano rico. Com isso ele foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. E tornou-se, amados, ele tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele tornou-se. Você quer se tornar? Quer se tornar? Isso me enche de tanta esperança, Claudinho, mas isso me enche de tanta esperança quando eu olho para Jesus. E aí então eu vou para Efésios e ele diz assim, que nós devemos crescer até chegar à medida dele. E aí aqui eu vejo que é verdade, é possível porque ele se tornou, ele tornou-se.
E aí, amados, lá no versículo 11, fala assim, ó. Há muito mais que gostaríamos de dizer. Amados, eu quero abrir um parêntese aqui e já vou ler e finalizar. Eu quero dizer que essa leitura foi para mim hoje. Há 2 dias de começarmos um novo ciclo. De apresentarmos o nosso projetando para o Senhor. Há 2 dias. De pararmos para declarar e profetizar sobre o nosso próximo ano. Há 2 dias de começarmos tudo de novo, porque é nos dado um novo tempo, é nos dado uma nova oportunidade, e é Jesus quem diz isso. Ele diz que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Eu quero tudo novo na minha vida, amados. Eu não quero ficar sentindo o cheiro desse banquete na sala de jantar, lá, às vezes iludida com uma mesa tão bem posta. E as pessoas se deliciando lá na cozinha, no aconchego. Tem a sala de jantar que eu amo, eu acho o máximo a gente sentar na sala de jantar, com mesa poder. Tem a cozinha. Sempre tem comidinha para quem chega na cozinha. Eu não quero, amados. Eu estou confessando para você, eu não quero não. Eu tenho falado isso para Deus todos os dias. Me tira desse lugar, me tira. Eu estou sentindo um cheiro, me leva para esse banquete. Senhor, eu não quero ficar nessa sala de jantar, iludida com as louças, com os talheres, com a bela teologia. Iludida com os talheres, iludida com os guardanapos de linho, com as taças de cristal. Amados, porque hoje é o que nós temos no nosso altar, nos altares das igrejas. Violões Taylor, o melhor. Cordas Sequal, Elixir, a melhor. Projetores. E daqui a pouco uma tela de LED de um lado ao outro. Quem diz amém? E eu amo isso. Isso foi o Senhor quem nos deu. Tá tudo certo. Mas se eu estava lendo um negócio, ficou mexido comigo, Selma. Falou assim, ó, Cecília. Se alguém ficasse perdido numa ilha 20 anos, só com a Bíblia. Francis Chan disse isso no livro dele. O Deus esquecido. Se alguém ficasse numa ilha, Mansur, 20 anos, só ele e a Bíblia. E se ele chegasse hoje na nossa realidade, nos nossos cultos, ele ia falar, não, tem alguma coisa errada. Não é isso que eu estou lendo aqui. Sabe por quê? Mas não tem Espírito Santo. Tem tanta excelência, tanto ensino, tanta teologia, tanto tudo certo, tantas toalhas de linho, tantas taças de cristal, tanta excelência, luzes, ares, tudo isso é muito bom, mas não tem comida. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu preciso terminar sem ler ali, ó. Estevão, naquele curto discurso dele antes de morrer, Estevão contou o Antigo Testamento inteiro antes de morrer, não foi? O máximo. Perguntaram uma coisa para ele, ele resolveu pregar antes de morrer e falou tudo que ele queria falar. Pregou o Antigo Testamento todo, contou toda a história. E ele falou, sabe o quê? Que Moisés falava e agia com autoridade. Esse negócio mexe comigo. Sabe por quê, amados? Porque sabe por que a gente tem tão pouco tempo? Porque a gente faz muitas vezes a mesma coisa. A gente fala a mesma coisa para um filho, fala de novo, fala. Eu estou falando de filho mesmo, viu, louvor? Estou falando para vocês. Que foi o ventre que Deus me deu. Ó, que maravilha. Fala. E eu estou falando de mim. Sabe por quê? Porque fala sem autoridade. Sabe o que eu fico vendo, amado? Eu não vi, esse dia, eu falei pro Franciele, esse negócio está mexendo comigo. Eu não fico vendo, eu não vejo Jesus ficar insistindo com o povo, vem comigo, vamos, não faz, vai, vamos. Não, Jesus fala, siga-me.
ele seguia pleno. Falava pouco, falava uma vez só. Mar, vento, cego. Vocês entendem isso? Então, às vezes, o que falta, o que tem faltado nos nossos altares, amado, estou falando de mim, estou falando da minha responsabilidade de pastora, eu estou falando de você, da sua responsabilidade de pastor. Eu sou pastor, da sua vida, da sua casa, da sua empresa, dos seus filhos. Nos falta autoridade. E eu quero te falar, sabe o que sela a autoridade? Amor. É impossível a autoridade sem amor. O que sela a autoridade é o genuíno amor. Quando você se entrega, é capaz de dar a sua vida por aquilo, aí aquilo tem autoridade. Você fala com autoridade, você tem propriedade. O Senhor está nos chamando para esse lugar, para essa vida de Atos 2, de Atos, da igreja, que tinha autoridade, que vivia com Ele, que não está iludido, amados, que não embriaga com as bênçãos, como Noé fez, que volta para o centro. Paulo falou, eu temo, que assim como enganaram, assim como a serpente enganou Adão e Eva, vocês sejam enganados e separados da simplicidade de Jesus. Em nome de Jesus, amados. O autor aos Hebreus diz assim, 11, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisa de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Esse é o convite para 2021. Esse é o convite de Deus para mim, para você. Deixemos para trás o que nos embaraça, deixemos para trás a rasura, deixemos para trás coisas de menino, de criança, deixemos para trás. E sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, arrependimento das obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição, julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para o maior entendimento. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes do mundo por vir e depois se desviaram. Sim, é impossível. E no versículo 7, eu preciso correr, diz assim: quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que não quer ser uma terra amaldiçoada, cheia de ervas daninhas. Eu quero orar para você que não quer mais ter que ser ensinado nos conceitos básicos da palavra em 2021. Mas você vai ensinar. Você que deseja isso. Eu sei que todos aqui desejam isso. Amado, sabe o que a palavra falou? E falou muito conosco. Falou assim, é impossível alguém que já experimentou do Espírito, que conhece. Sabe quando a gente ouve ver alguém e fala assim, acabou a pandemia, voltou os cultos, a pessoa nunca mais voltou na igreja. A pessoa esfriou. Aí a gente tem notícia de que a pessoa está de novo nas velhas práticas.
Nós não estamos aqui para julgar. Aí às vezes, lembra no início da palavra que a gente fala assim, às vezes a gente começa a voltar para entender as coisas, aí às vezes a gente fala assim, é porque nunca foi convertido. Mentira, amados. Aqui está falando de gente que experimentou o Espírito Santo, que foi iluminado, que experimentou das coisas de Deus e que se desviaram novamente. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor falou lá assim, ó, na frente, que aqueles que receberam a chuva, a terra que recebeu a chuva e que produziu, eu como uma pessoa que produz, que lá na fazenda, uma agricultora, eu quero te dizer que uma chuva só não é o suficiente para uma planta crescer, florescer e frutificar. O que está dizendo? O que está falando? Constância. Quando essa terra absorve essa chuva, constância, e dá bons frutos, constância. Uma chuva só não é o suficiente para a produção. Nós não vivemos de um passado, de um relacionamento. Cuidado, você que está em casa. Eu não estou aqui lançando maldições, eu estou falando cuidado. Nós precisamos de constância. E às vezes nós retrocedemos ao ponto de ainda duvidarmos da nossa fé. E aqui está falando das coisas básicas, os princípios básicos nós perdemos. Eu quero orar por você. E nós juntos vamos dizer: basta. Ele está dizendo aqui, ó. Não se tornarão assim, não se tornarão displicentes. Versículo 12. Mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da fé e perseverança herdarão as promessas. Existem promessas poderosas para você, para sua casa, para tudo que é seu, para tudo da sua vida. E aqui está falando aqui, ó, como é que nós vamos alcançar isso? Não sendo mais displicentes, mas perseverando com fé. Senhor, o tempo já está bastante avançado. E nós estamos aqui orando, Pai, com um povo que não quer retroceder, porque o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Nós estamos orando aqui, Senhor, por um desejo de vivermos um 2021 baseados, respaldados, Senhor, com todo o ensinamento, com tudo que nós crescemos, com tudo que nós aprendemos em 2020, mas não praticando as mesmas obras. Nós estamos aqui porque o desejo do nosso coração, nós precisamos da sua graça, da sua ajuda. O desejo do nosso coração é não sermos tolerantes com o pecado em 2021. E não sermos, Senhor, arrogantes, presunçosos, orgulhosos, egoístas, amantes de nós mesmos, maledicentes, julgadores, desonestos, frios, corruptos, indignos da tua presença. Nós não queremos ser ímpios, que a impiedade não tenha lugar no nosso coração, mas a compaixão venha nos encher plenamente. Pai, nós estamos aqui orando porque reconhecemos que mesmo em meio ao caos, fomos tão displicentes com a tua palavra, com o ensino, com o nosso relacionamento com o Senhor. Nós não queremos viver essa verdade em 2021. Nós não queremos pegar esse projetando aqui, Senhor, e enchê-lo de pedidos egoístas, que só alcançam a mim, e no máximo a minha casa, os meus entes queridos. Pai, nós estamos aqui para te pedir, encha-nos do teu amor. Que nós possamos te amar, Pai. Que nós possamos alimentar o nosso espírito. Que nós possamos ser diligentes, disciplinados, comprometidos. Que nós possamos ter um compromisso de não entristecer o teu espírito. E de te amar todos os dias, cada dia mais. Pai, dá-nos graça para vivermos essa verdade em 2021.
Nós estamos há 3 dias, Senhor, do nosso culto da virada. Que o Senhor possa tocar no coração das pessoas para que elas jejuem, para que elas rejeitem a mesma vida, a mesmice, a frieza, que elas rejeitem as maldições e que nós saibamos que maldição tem base e princípio no pecado, que nós possamos desatar com o pecado, e que aquilo que porventura ainda houver de maldição nas nossas vidas, que seja para a glória do Senhor, como aquele cego. Quando os seus discípulos perguntaram por que ele é cego, é pecado do pai, da mãe? E o Senhor disse, não, é para que a minha glória se manifeste. Pai, eis aqui toda maldição das nossas vidas ainda instalada, seja enfermidade, seja maldição financeira, seja emocional, seja moral, toda maldição para a glória do teu nome, para testemunho da tua glória, como aquele cego que encontrou com o Senhor, enxergou novamente e a glória foi tributada a ti. Eis aqui a igreja da Vitória, com toda a maldição que ainda há, para que o Senhor seja glorificado e honrado nessa igreja, nesse ministério, nesse altar, nessas vidas, nessas ovelhas, em nome de Jesus. Dá-nos graça, porque esse é o desejo do nosso coração. Nunca mais seremos os mesmos. Não seremos mais crianças levados por qualquer vento de doutrina. Em nome de Jesus, seremos constantes, abundantes, amorosos, fiéis. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos filhos. Se você concorda com isso, dê um brado. Dê um brado. Aplauda o Senhor. Se você deseja isso, diz: eu sou nova criatura, eu tenho. Essas são as verdades da minha vida. Eu quero um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados?